Paz e graça, amados, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fé. E vou começar a ler primeiro vamos nos basear primeiro na Bíblia, né? Que é uma história que nos chamou muita atenção. Na verdade, eu já li isso várias vezes e já me foi contado também na igreja várias vezes, mas eu nunca percebi, nunca tive essa interpretação que eu tive a semana passada. Então eu queria partilhar com vocês e passar essa experiência que eu estou a ter sobre a fé. Em João capítulo 9 tem aqui a história de um cego de nascença que eu vou ler para podermos entender melhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e levantou-se e foi, e voltou vendo. O quê? Eu já ouvi essa palavra várias vezes, essa pregação, essa palavra sobre Jesus que curou um homem cego de nascença. E ele foi, mas Deus, a semana passada falou comigo de uma forma tão profunda mesmo. Porque Deus, eu comecei a me fazer essa pergunta: mas por que Jesus não curou aquele homem naquele mesmo momento? Ele cuspiu no lodo, juntou e colocou sobre os olhos do cego, mas e por que ele mandou ir para o tanque? Se ele podia simplesmente declarar uma palavra naquele momento e curar aquele homem, poderia simplesmente o tocar, como ele fazia com outras pessoas, e curava de imediato. Mas por que com esse homem foi diferente? Por que Jesus não decidiu curar ele de imediato? Por que Jesus mandou um cego ir num tanque? Talvez nós nos perguntamos assim: mas como é que Jesus vai mandar um cego ir num tanque se ele nem sequer consegue ver? E se ele no caminho for atropelado? E se ele cair? E se acontecer alguma coisa no caminho? Mas como é que Jesus vai mandar um cego ir num tanque para lavar e assim ele vai ver? Mas por que ele não lhe curou na hora? Por quê? Porque Jesus queria mostrar, queria ensinar, em dizer, ele a usar sua fé. Porque muitas das vezes a bênção já está sobre nós, a palavra já está declarada sobre a nossa vida, e nós precisamos andar em direção à nossa bênção. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Jesus disse, aquele momento que Jesus colocou o lodo sobre os olhos daquele homem, ele já estava curado. Jesus já tinha liberado a bênção. O que é que precisava? Precisava aquele homem ter fé. Ele podia muito bem dizer: mas Jesus, estás a me mandar ir ter no tanque? Eu sou homem, eu sou cego, eu não sei o caminho, eu não sei onde eu vou, em direção, eu sou cego. Se eu não sabe que eu sou cego, está a me mandar ir ter no tanque? E se eu não conseguir? Ele não fez isso. Ele simplesmente recebeu aquela palavra e foi. E muitas das vezes é assim que é a vida. Nós recebemos alguma palavra, recebemos alguma bênção e nós queremos que aconteça do dia para a noite. Não, você precisa andar, você precisa ir atrás da tua fé. Aquele homem recebeu aquela palavra e ele foi. O que guiou aquele homem?
não foi os olhos dele, mas foi a fé que lhe moveu até o tanque. Então a fé, isso me faz entender que a fé é muito mais, é muito mais daquilo que a gente olha. Não é aquilo que a gente olha, não é aquilo que a gente vê, não é circunstância. É aquilo que a gente tem a certeza. É a certeza, posso assim dizer. A fé é uma certeza. Que mesmo que os teus olhos não estão a ver, que mesmo que a circunstância não mostra que é favorável, que tudo aconteça ao contrário, que mesmo que as portas estão fechadas, que mesmo que você não tenha condições financeiras, que mesmo que tudo esteja a dar errado, continue a caminhar pela fé. Aquele homem saiu e ele foi. Ele não estava a ver, mas a fé o guiava. A fé o guiava, porque eu já recebi uma palavra de Deus. Eu já recebi. Eu preciso andar com a minha fé. A minha fé precisa me levar até o meu milagre. E ele chegou. Deus, quando nos manda ir para algum sítio, nós precisamos ir sem questionar. Por mais que não tenha sentido, você vai dizer: Deus, o Senhor está me mandando isso, mas eu não tenho condições de realizar esse sonho. Eu não tenho condições de realizar isso, Pai. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas se Deus declarou sobre a tua vida algo, se Jesus declarou sobre a tua vida algo, vá mesmo assim. Não procura ter lógica. Não procura lógica. Não procura, não, mas isso não faz sentido. Sim, a fé é isso. A fé crê no impossível. Naquilo que a gente vê que não vai dar. Como? Mas você precisa se mover pela fé. Deixa de se mover pela razão. Deixa de você achar que com 2 milhões de quase a 3 é que você vai casar. Deixa de você achar que porque não tem 1 milhão na conta ou 500 mil você não vai casar. Não. Eu, quando decidi me casar, eu e meu esposo, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos dinheiro. E nós ouvimos muita coisa. Mas eu tinha uma palavra. Se Deus disse que ia fazer, é porque Ele ia fazer. E nós continuamos. Nós marcamos a data do casamento. Nós fomos lá. Tínhamos alguma coisa na conta? Não tínhamos. Não tínhamos nada material, mas tínhamos fé. E a fé nos trouxe aqui. A fé nos fez casar. A fé nos trouxe aqui em Portugal. Porque nós tínhamos uma palavra declarada. Deus declarou, disse: vocês vão casar e vocês vão para Portugal. E você acha que nós tivemos anos para juntar dinheiro? Nenhum ano nós não juntamos dinheiro. Deus moveu tudo ao nosso favor. Por quê? Porque nós tínhamos fé. Nós não olhamos na nossa conta bancária. Nós não olhamos naquilo que a gente não tinha. Nós não olhamos na circunstância. Nós decidimos caminhar como esse cego. Decidimos caminhar mesmo não vendo. Decide caminhar. Prossiga. Talvez aquele homem não seria curado. Não seria curado, né? Porque Jesus colocou o lodo e disse: vai. Agora você precisa ir. Você precisa agora caminhar. Porque a bênção, a cura já está sobre a tua vida. Mas agora você precisa ir. O que vai te curar é a tua fé. Então aquele homem foi e chegou no tanque. E quando ele lavou os olhos, ele começou a enxergar. Imagina que ele não obedecesse. Imagina que ele dissesse: não, eu não vou. Se ele não fosse ao tanque, ele não seria curado. Mas ele foi curado. Por quê? Porque ele decidiu se mover pela fé. Ele decidiu se mover pela fé e não pelos olhos. Graças a Deus nós estamos a ver. Imagina um homem que nunca viu na vida dele, não sabe qual é a cor verde, qual é a amarela. Nós hoje temos olhos e conseguimos ver que essa cor é amarela, que esse é azul. Imagina ele, que nem sabe o caminho, não sabe o que é uma porta, não sabe nada, ele só sente. Mas ele mesmo assim não deixou de ir, porque ele acreditou, ele usou a fé. A fé é isso. É mais do que aquilo que a gente vê. Não se foque somente naquilo que está diante dos teus olhos. Você pode olhar para a tua conta bancária
e não ter nada, e você dizer, Deus, não é isso que eu vejo. A minha conta bancária hoje pode ter 1.000, 2.000, mas se você tem fé que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir do dia para a noite, pode ter dinheiro na tua conta. Deus vai enviar não sei quem para te abençoar. Vai chegar alguém que vai dizer, olha, vou pagar o buffet. Vai chegar alguém que vai te dizer, olha, vou pagar a tua monografia. Vai chegar alguém que vai te dizer, vou pagar os bilhetes da vossa viagem. Foi o que me aconteceu. Eu não estou aqui a dizer, não estou aqui a falar só por falar. Eu falo porque é o testemunho da minha vida, é o que eu passei. E Deus tem me ensinado muito, muito sobre a fé. E Ele falou comigo dessa forma. Desse homem cego e da mulher do fluxo de sangue, que foi também uma mulher que usou a fé dela. Aquela mulher já estava há anos a sangrar, ela tinha aquele fluxo de sangue e não parava. Mas um dia, ela usou a fé dela e disse, basta somente eu tocar na veste de Jesus e eu serei curada. Na orla, e eu serei curada. E aquela mulher não olhou a circunstância, porque Jesus estava no meio de uma multidão. Ela podia muito bem dizer, não, eu não vou conseguir. Jesus está ali, está cheio de pessoas a quererem curas. Tem muita gente já. Não, eu não vou. Aí tem muita gente, é muita multidão, vão me apertar, eu vou cair, é capaz de eu cair, as pessoas me apertar. Como a gente faz? A gente inventa um monte de desculpas. Não, eu não vou ali. Não, eu não vou. Aquela mulher não, ela teve a certeza. Eu posso não chegar. Jesus até pode não me tocar, mas eu vou. Basta somente eu tocar na veste dele, na pontinha, que eu serei curada. Não foi Jesus que foi ter com aquela mulher. Não foi Jesus que declarou nenhuma palavra sobre aquela mulher. Foi a fé daquela mulher. E quando ela tocou, ela foi no meio da multidão e ela tocou. E imediatamente saiu poder sobre Jesus. E até o próprio Jesus parou e disse, alguém me tocou. E aí os discípulos de Jesus, Pedro disse, mas Senhor, como é que o Senhor diz que alguém te tocou? Nós estamos no meio de uma multidão e as pessoas estão aqui a te tocar. Não, mas ele disse, alguém me tocou de forma diferente, porque em mim saiu poder. E a mulher lá se manifestou e ela contou a sua história. E Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É preciso aquela mulher dizer, hoje vai ser um dia diferente. Foi preciso aquela mulher tomar uma decisão. Foi preciso aquela mulher dar um basta naquela situação. Porque as bênçãos, os milagres já estão sobre nós. De pobreza. E a gente, o quê? Toma posse daquilo. Pronto, a minha família já é assim, ninguém é rico mesmo, ninguém sai de Angola, todo mundo fica ali. Eu também vou ficar aqui. Mas não. Você precisa tomar uma atitude de fé. Você precisa parar de olhar nas circunstâncias. Você precisa parar de olhar somente na dificuldade, olhar na doença, olhar isso não tá, isso não tá. Não, você precisa tomar uma atitude de fé. E Deus falou tanto comigo através desses dois exemplos da Bíblia, que foi esse homem cego que tomou a atitude de ir até o tanque, mesmo não enxergando. Ele não queria saber se ele no meio do caminho ia cair, se um carro ia lhe atropelar. Ele não queria saber. Ele foi. Ele não fez, ele não ficou na lógica. Não, isso não é lógica, isso não é raciocínio lógico, isso não é certo. Diante da nossa visão humana, não tem sentido mandar é como se você tivesse a mandar um cego ir para a escola sozinho. Você vai dizer o quê? Não, meu filho vai cair, meu filho pode ser atropelado. Meu filho pode isso, pode aquilo. Nós homens vimos assim, nós tememos. Mas aquele homem, ele não questionou Jesus, não disse eu não estou a ver, ele simplesmente foi. Muitas das vezes, para o milagre acontecer, precisa de uma atitude de fé por nossa parte. Nem todos Deus vai chegar e vai curar, nem todos Deus vai chegar e vai fazer. Algumas pessoas vão ter que ir atrás, algumas pessoas vão ter que exercitar fé. Algumas pessoas vão ter que ser provadas e testadas. Principalmente aquelas pessoas que
têm Deus, aquelas pessoas que são cristãs, aquelas pessoas que procuram conhecer Deus, essas pessoas vão passar por isso. E muitas das vezes, o que aconteceu na história desse homem me impressiona muito, porque as pessoas que estavam em volta dele diziam: o que a tua mãe e o teu pai fizeram para você nascer cego? Nasceu no pecado. É um filho feito na fornicação. É um filho assim, por isso é que você está sendo amaldiçoado. Deus disse: não, você não está passando, ele não está passando por isso porque a mãe ou o pai cometeu alguma coisa, não. Ele está passando por isso não porque ele cometeu alguma coisa, mas porque ele vai ser um homem que vai estar aqui marcado na Bíblia. Ele vai ser um exemplo de fé. Ele vai ser um homem curado para ser um exemplo da fé. O que a fé é capaz de fazer. Então, não para de pedir só Deus. Deus me dá, Deus me dá. Começa a ter fé. Usa a tua fé. A tua fé está acima de tudo. Está acima daquilo que você olha. Está acima do raciocínio lógico. Está acima da lógica. Está acima da ciência. Mas é lógico. Isso não é fé. A fé é você crer no impossível. É você olhar naquela circunstância. É você olhar no meio de tudo. E o cenário, as pessoas dizerem não tem solução. E você dizer, tem solução. Porque não é isso que eu vejo. Meus olhos estão a ver uma coisa. Mas minha fé diz outra. Mas meu coração diz outro. Talvez agora não tenha. Talvez os meus olhos não vejam. Mas eu tenho a certeza que alguma coisa Deus fará. Então eu queria partilhar essa palavra com vocês. Tenha a mesma fé desse homem cego. Tenha a fé da mulher do fluxo de sangue. Que ela decidiu levantar e ir atrás. Porque nem sempre vai nos encontrar a bênção. Muitas das vezes nós temos que ir atrás. Nós temos que provocar o nosso milagre, a nossa bênção. Aquilo que a gente quer. Nós precisamos ir atrás. Se a mulher do fluxo de sangue não fosse atrás de Jesus, ela não seria curada. Se o homem cego não fosse até o tanque, ele não seria curado. Ok, mas Jesus me tocou, Jesus pegou no lodo e colocou, então pronto, já tinha que ser curado. Mas por que depende mais de mim? Porque Ele quer te ensinar a usar a tua fé. Porque Ele colocou algo dentro de você que você pode se curar. Porque a palavra já está declarada sobre a tua vida. Porque a promessa já está declarada sobre a tua vida. Então não pense que o anjo vai trazer. Muitas das vezes você precisa ir para a luta. Você precisa ir para a guerra, para a batalha. Você precisa confiar. Por mais que tudo está escuro, por mais que está difícil, você precisa crer. Continua. Não é aquilo que os teus olhos estão a ver. Não é aquilo que os teus olhos estão a ver. Olhe para a circunstância e diz: o meu Deus é capaz de fazer. Mesmo assim. Não olhe para o diagnóstico. Não olhe para não ouça o que as pessoas estão a dizer. Não vai dar certo. Isso é coisa de rico. Vocês não vão conseguir. Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu e meu esposo. Não vão conseguir. Isso é muito para vocês. Mas para aquele que te prometeu, não é nada. Continua a crer. Continua a ter fé. Fomos agraciados com os melhores padrinhos. Nos ajudaram. E olha que eu não tinha madrinha. Eu não tinha madrinha. E a minha madrinha, quando eu falei com a minha madrinha, né? Ela não podia, naquele momento, porque ela tinha uma viagem para o Brasil, um tratamento do filho dela. Ela disse: filha, não vai dar. Mas sabe o que o meu Deus fez? Meu Deus não deixou minha madrinha dormir. Meu Deus começou a falar com ela. Começou a falar, minha madrinha me contou que ela não conseguia dormir. Eu disse: tá bem, madrinha, amém, não faz mal. E eu falei: meu Deus, falta pouco para o meu casamento. E eu ainda nem tinha madrinha. E minha madrinha uma vez ligou para mim, eu atendi ela. E ela me contou: filha, desde o dia que você falou comigo, eu não consigo dormir. Eu até conversei com meu esposo, mas eu não consigo dormir. Só vem você nos meus pensamentos. A minha madrinha
cancelou a consulta que ela tinha do filho dela fora do país. Para me acompanhar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ela disse: filha, eu vou cancelar a consulta do meu filho no Brasil. Eu vou cancelar porque o Deus tem falado comigo. Deus não tem me deixado dormir. E lá eu comecei a chorar. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele nunca nos abandona. Nunca. Nunca. Naquele momento eu falei: Deus, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu não sei se a minha madrinha usou aquele dinheiro que era para fazer o tratamento, a consulta do filho. Mas eu só sei que ela fez uma transferência de um valor que eu não esperava. Nem eu, nem meu esposo. E fomos abençoados com um buffet pago. Eu falei: Deus é tão bom. Faltava muito pouco para o meu casamento, mas eu continuava a crer que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia fazer alguma coisa. Enquanto eu orava, Deus falava com a minha madrinha. Deus não estava a lhe permitir dormir. Ela pensava em mim, eu orava: Deus, alguma coisa, Deus. A fé move montanhas. A fé é capaz, a fé inverte o quadro. Aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Continua a crer. Eu não sei para quem é essa mensagem. Talvez seja você que está prestes a casar, alguma coisa. Talvez Deus te prometeu algo e você tem visto que nada se movimenta para esse milagre, para essa bênção, que é o contrário. Que eu estou muito distante desse sonho, que eu estou muito distante dessa promessa, mas continue a crer. Mesmo distante, Deus pode fazer. Porque não é o que nossos olhos veem, não é o que nossos ouvidos ouvem. A Bíblia diz que Deus faria, que o que Deus tem preparado para nós é mais do que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviu. Aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então, se olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, isso significa o quê? Que é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que a gente planeia. Nós fizemos planos, mas Deus tem muito mais. Tem muito, muito mais. E nosso casamento foi algo pequeno, mas foi uma bênção. E depois de 3 meses, deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro. Sim, depois de 3 meses, Deus cumpriu mais uma promessa, que era de vir para Portugal. E nós estamos aqui. Fomos abençoados mais uma vez com nossos padrinhos. E nós viemos para aqui. Querido, eu sempre falo algo para o meu esposo. As coisas de Deus vêm sem esforço. Não precisa você se esforçar, se matar. As coisas de Deus acontecem naturalmente, sem esforço nenhum. Quando Deus quer fazer as coisas começam a desenrolar, a fluir leve. Você não precisa matar-se, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você só precisa ter fé, você só precisa acreditar a promessa que Ele te fez. E Deus tem falado muito, 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 muito comigo sobre a fé. E eu tenho aprendido muito e continuo a aprender sobre a fé. Que não é aquilo que a gente olha, que não é circunstância. Não é. Porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensarem. Quando Deus fizer, são mesmo essas pessoas que vão te aplaudir. Deixa falarem, deixa pensarem. Não se preocupe com essas pessoas, não perca tempo com isso. Procure estar mais perto de Deus. Procure, dobra as tuas orações. Se você orava uma vez, ora 2, 3, jejua mais. Procura saber qual é o propósito que Deus quer na tua vida. Hoje eu entendo qual é o propósito que Deus tem na minha vida. O porquê que Deus me faz passar em certas situações na minha vida. Porque hoje eu ajudo muitas mulheres. Eu ajudo minhas amigas. Eu ajudo pessoas mais velhas até. E no momento que a gente está passando nessas circunstâncias, nessas dificuldades, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Não. Deus só está construindo um testemunho.
Você é como por uma dificuldade. Você pensa assim, é mais uma que vai para o meu currículo. Mais uma experiência que vai para o meu currículo. Mas o nosso currículo é o nosso testemunho. E através desse nosso testemunho, a gente vai tendo experiências, a gente vai ser mais forte, a gente vai se fortalecendo cada vez mais em Deus. Deus vai revelando para nós coisas que a gente não entendia, Deus vai desbloqueando, Deus vai abrindo a tua mente, você começa a ser mais profunda, você consegue entender, você se torna mais sensível ao ouvir a voz de Deus, a entender a palavra de Deus, o verdadeiro sentido da fé, você começa a mudar o teu interior, você começa a se transformar e a tua fé, você começa a ter mais fé, você começa a ter mais paciência. E aquilo que te deixava triste, já não te deixa mais triste. Se você era uma pessoa que se entristecia porque alguém comentou sobre isso, comentou sobre aquilo, hoje eu ouço, ou você vai ouvir, e isso já não vai te abalar. Porque você sabe o que Deus está fazendo na tua vida. Porque você tem a certeza absoluta que eu estou a passar por isso, mas a minha hora vai chegar. Assim como o Senhor fez lá atrás, o Senhor vai continuar a fazer. O Senhor não faz as coisas pela metade, não. O Senhor é fiel para fazer por completo. A tua hora vai chegar, o teu tempo vai chegar. É só mais uma para o meu currículo, é só mais uma experiência. É só mais uma experiência para me fortalecer cada vez mais no Senhor, para ajudar outras mulheres que irão passar aquilo que eu já passei. Então, passa nesse deserto dando glória, passa nesse deserto feliz, tenha certeza que Deus já fez. Caminhe, mesmo não vendo o caminho, assim como aquele cego. Ele decidiu caminhar, ele decidiu ir, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção, ele já tinha a bênção. Ele só precisava ir. Ele só precisava ir em direção à fé dele. Não eram os olhos que o guiaram. Não foi a intuição que lhe guiou. Foi a fé que lhe guiou até o tanque. A mulher do fluxo de sangue, foi a fé que a guiou. Foi a fé que lhe guiou. Ela não viu a circunstância, ela não viu a multidão. Foi a fé que lhe guiou. Seja como eles. Deus deixou aqui na Bíblia para nós seguirmos. A Bíblia é para ser aberta, é para ler, é para meditar. Existem exemplos de tudo que nós estamos a passar aqui. Existem exemplos. Por isso é que está aqui. É para nós acreditar no Deus do impossível. O Deus da mulher do fluxo de sangue. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. É o mesmo Deus. Ele continua a fazer milagre. Porém, para aqueles que o creem, para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, conseguem alcançar essas bênçãos. A dúvida, não dê tempo, não dê espaço para a dúvida entrar no teu coração. O desânimo. Quando vi os pensamentos de que, ai, mas eu não tenho, repreende na hora. É mesmo com esse 1 milhão, Deus vai fazer. Aprenda a se contentar com aquilo que você tem e agradecer. Pare de reclamar que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Agradeça. Usa a tua fé. A Bíblia diz que se a fé for do tamanho de 1 grão de mostarda, mas se você tem fé e acredita, acontece. Nós não precisamos ter uma fé grande. A tua fé pode ser pequena. E essa pequena fé fazer coisas grandes. Coisas grandes. A tua fé não precisa ser grande para você alcançar coisas grandes. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. E era isso que eu queria partilhar com vocês. Sobre a fé. Não deixe de crer. Acredita. Acredita no impossível. Acredita que Deus pode fazer na dificuldade. Acredita que Deus faz. Deus faz. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele colocou aqui no nosso coração. Se você tem um desejo de casar, se você tem qualquer tipo de desejo, se Ele colocou aqui, é porque Ele está te dizendo, filha, você consegue. Eu já declarei a palavra, eu já declarei a bênção e eu já coloquei até no teu coração. Mas para acontecer, você precisa acreditar. Você quer viver algo que você não acredita? Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. A fé não é crer no possível. A fé é crer no impossível. A fé não é os nossos olhos. A fé não é os nossos ouvidos. A fé não é a circunstância. A fé é crer no impossível. É acreditar naquilo que não existe. Mas não existe. É exatamente isso.
Mas como é que você está me falando disso? Mas se não existe, isso é fé. É você acreditar no impossível. É você acreditar naquilo que não existe. Continua a acreditar. As pessoas vão te achar de maluca. As pessoas vão te achar de doida. Doidos não vão conseguir, vai rochar. Continua a acreditar no impossível. Para eles. Mas para você, o Deus que você conhece, Ele é o Deus do impossível. E Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha. Deus gosta de nos abençoar. Nosso Pai gosta de abençoar os seus filhos. Se nós que somos maus, a Bíblia diz, damos coisas boas para os nossos filhos. Imagina Ele. As bênçãos que Ele tem preparado para nós são infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imaginou. Olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem preparado na tua vida. Ninguém viu. Deus vai fazer algo que ninguém viu. Você vai ser a única, você vai ser o único. Mas você precisa crer, você precisa confiar na palavra de Deus. Deus construiu o mundo por intermédio da palavra. E a palavra já foi declarada sobre a tua vida. Ele disse que seríamos prósperos. Ele disse que a gente seria saudável. Que Ele já carregou todas as doenças, que Ele já carregou tudo. Então você precisa tomar posse. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Você só precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Sem fé não existem milagres. Sem fé não existe cura. Sem fé não existe transformação. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Até para você ser salvo, você precisa crer. Você precisa ter fé. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o tempo. Não olhe para o tempo. Olhe para a promessa. Não importa como começou. O importante é como vai terminar. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Creia nessa palavra. Receba em nome de Jesus. Receba essa palavra. E viva pela fé. Caminhe pela fé.